Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, renovados os votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. Esta é a edição de quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. E cá estamos para mais uma edição do nosso programa sobre o tema fecho de contas. Estamos mesmo nas últimas contas, mas naturalmente vamos gravar todas as contas para que fique registado. E no nosso YouTube, quem tiver dúvida, poderá ir consultar e efetivamente. Da conta 103, amortizações de exercício, ela destina-se ao registro das depreciações do imobilizado corpóreo e incorpóreo, por contrapartida da conta de amortizações acumuladas. Esta é uma conta devedora, debita-se pelas amortizações e credita-se a conta 18 amortizações acumuladas. Esta conta pode estar subdividida entre as contas 7312 edifícios e outras construções, 7313 equipamento básico, 7314 equipamento de carga e transporte, equipamento administrativo, taras e vasilhames, outras imobilizações corpóreas, trespassos, despesas de investigação e desenvolvimento, propriedade industrial e outra instituição e ainda outras imobilizações incorpóreas. Começando, por exemplo, por falar da conta de edifícios e outras construções, como a própria palavra diz, serve para proceder-se à amortização do imobilizado corpóreo imóveis. E aqui poderão estar os edifícios urbanos, comerciais ou industriais, e que deve ser amortizado de acordo com a tabela das amortizações que foi publicada. Relativamente ao equipamento básico, conforme a palavra diz também, diz respeito ao equipamento básico da empresa. Vou dar um exemplo aqui para tentar definir o que é o equipamento básico. Por exemplo, numa indústria cervejeira, aquele equipamento todo que faz o transporte das latas de cerveja para depois ser enchido e prensado e tapado. Isso pode ser considerado equipamento básico. Um outro exemplo de equipamento básico pode ser uma empresa de transporte de mercadorias ou uma rent-a-car, em que o equipamento de transporte é considerado como equipamento básico. Eu falei deste exemplo para também salientar algo que pode suscitar muita dúvida a alguns contabilistas. Há quem possa pensar, são viaturas de transporte, por que eu não registro, por exemplo, na conta 7314, equipamento de carga e transporte? Não. Aqui, a atividade principal da empresa, e daí está a importância de conhecermos a atividade da empresa, a atividade principal da empresa é o carga e transporte ou transporte de pessoas. Nessa situação, essas viaturas, esses equipamentos, são tratados como equipamento básico. Agora, imagina que eu, uma empresa de consultoria de contabilidade, eu tenho viaturas no meu imobilizado. Aquelas viaturas não se tratam do meu equipamento básico, mas sim tratam-se sim de equipamentos de carga e transporte. Porque o meu core business, a minha atividade principal, é consultoria, não é transporte de mercadorias ou transporte pessoal. Penso que dessa forma já terei explicado a conta 7314, equipamentos de carga e transporte. Passo de seguida para a conta 7315, equipamento administrativo. E aqui o equipamento administrativo, como a própria palavra diz, são os equipamentos administrativos da empresa. E esta conta ainda pode ser subdividida entre equipamento informático, equipamento social, equipamento mobiliário. E o que é que podemos compreender aqui? Equipamento informático não deverá ter grandes dúvidas. São os computadores, impressoras, monitores, servidores, etc. Dentro de subconta, equipamento social, aqui poderão estar alguns equipamentos administrativos, mas que têm o nome social por servirem as pessoas, a área administrativa. Damos um exemplo, um frigorífico, um frigobar, o bebedouro da água, entre outras coisas. A outra subconta é o mobiliário em si do escritório. Aqui, salientar sempre, consultar a lei que define as taxas de depreciações e amortizações do imobilizado. De seguida, temos as taras e vasilhames, que penso que não há grande dúvida, são as situações de tipo de empresas, de atividades, em que haja taras e vasilhames e claramente que
essas taras e vasilhames sofrem uma depreciação, um desgaste, uma perda de valor e devem ser registados nesta conta. Outras imobilizações corpóreas. Aqui iremos incluir todos os outros imobilizados que possamos ter e que não são classificados nas categorias acima referidas. Seguidamente temos a conta 7321 Trespasso, consiste na cedência de direitos e propriedades na compra e venda de um estabelecimento comercial. Aqui existe uma alienação total de um estabelecimento comercial e, assim sendo, dá-se o nome de trespasso. Iremos mais adiante detalhar mais informações no que concerne ao trespasso. As despesas de investigação e desenvolvimento são registrados na conta 7323 e temos aqui a seguinte informação. Investigação e desenvolvimento, conforme a palavra diz, são as situações de valor de imobilizado registado a quando de uma determinada fase da empresa em que esta está ainda na fase de implementação, investigação e desenvolvimento. Ainda não chegou àquela fase de maturidade para entrar na fase da venda, da comercialização. Então, as despesas incorridas nesta fase são conhecidas como despesas de investigação e desenvolvimento e logo são amortizadas nesta subconta 7322, despesas de investigação e desenvolvimento. Propriedade industrial e outros direitos e contratos. É aquilo que normalmente é registado como propriedade intelectual ou industrial, consoante as situações, e é levado a imobilizar. Existe uma conta 11 ou 12 específica para fazer esse registro do imobilizado e ela sofre a amortização e é registrado aqui nesta conta. Despesas de constituição da empresa. A sua amortização é registrada na conta 7324. Na conta 7329, outras imobilizações incorpóreas e aí então registramos as amortizações de imobilizado incorpóreo que não se adequa nas outras rubricas acima já enunciadas. Muito obrigado, Décio. Ricardo, estamos então a falar da conta 73, amortizações de exercício, desde as imobilizações corpóreas, 73.1, imobilizações incorpóreas, 73.2 e 73.9, transferência para resultados operacionais. O Décio já passou aqui em revista estas contas e subcontas. Gostávamos é que nos ajudasse a acrescentar mais alguma o que diz o Décio sobre este tema. Bom dia, mais uma vez. Em relação às amortizações, é só para frisar o conceito, não é? No fundo, as amortizações, o que é? As amortizações é o desgaste dos nossos meios fixos, que podem ser corpóreos e incorpóreos. Isto é um conceito que muitos empresários têm dúvidas, principalmente quando fazem investimentos. Por exemplo, no arranque de um negócio, no arranque de uma atividade, numa primeira fase a empresa faz mais investimentos, tem menos receitas, porque está a começar o negócio, e muitos empresários pensam que esses investimentos são custos a 100%. Nós temos que ter cuidado de dizer que não é bem assim. A lei fiscal não permite isso e o PGC também não permite que nós consideremos como custo a 100% os investimentos que fazemos. Então, tendo em conta o decreto 207/15, nós temos taxas de depreciação, com taxas fiscalmente aceitas, em que nós temos que cumprir com rigor para que não haja nenhuma correção por parte da administração fiscal. Então, no fundo, o conceito de depreciação ou de amortizações é o desgaste. É o desgaste dos bens. Ou seja, existe uma vida útil, nós calculamos a vida útil através da taxa de depreciação, nós dividirmos 100 pela taxa, vamos ter vida útil do bem, e se dividirmos 100 pela vida útil do bem, vamos ter a taxa de depreciação. Em relação aqui ao PGC, quando nós falamos do imobilizado, no início dos programas, já explicamos o que é que deve estar em cada rubrica de imobilizado. O colega Décio também explicou muito bem o que é que no fundo está relacionado com estas contas. E todas as contas que temos aqui no PGC, quer no corpóreo, quer no incorpóreo, no fundo é o desgaste daqueles imobilizados que nós registramos nas contas. Ter aqui atenção, duas questões. Uma, os imobilizados, eles são apresentados no balanço pelo valor líquido. É muito importante isso, porque quando nós estamos a fazer o nosso balanço patrimonial, fecho de contas, nós não podemos separar as amortizações do valor bruto dos imobilizados. Nós temos que pegar o valor bruto, temos que deduzir as amortizações acumuladas e o valor líquido é que tem que estar refletido no meu balanço patrimonial. E depois, aqui em relação às taxas de depreciação. Nós, apesar de haver uma portaria, apesar de haver um decreto presidencial,
as empresas não podem esquecer do seu negócio, ou seja, duas empresas têm realidades diferentes. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Por exemplo, se nós formos para uma empresa tipo Catoca, por exemplo, uma empresa mineira, usam muitos caminhões, viaturas pesadas. A viatura pesada, um projeto mineiro, não tem a vida útil que tem, por exemplo, uma empresa comercial. Porque num projeto mineiro, as viaturas quase que não param. Elas andam 24 sobre 24 horas. Então, elas não vão ter a vida útil que nós temos num outro tipo de empresas. Então, o que eu aconselho sempre aos empresários é: estejam à vontade de registrar nas vossas contas a vida útil real dos vossos bens. E depois, no período de fecho de contas, peçam ajuda ao vosso contabilista para fazer um ajuste no modelo 1, sempre que se ultrapasse os limites que a lei permite. Para terminar, vou só dar aqui um reforço aqui na depreciação do trespasse. O trespasse, como já disse o nosso colega Décio, está relacionado na transação comercial. Aqui é que ter atenção que quando nós estamos, por exemplo, a adquirir um negócio, onde vamos exercer a mesma atividade do negócio que estamos a adquirir, não existe um desvio, nem vamos fazer o tipo de atividades, onde a atividade é a mesma, nós temos que comparar o nosso custo de aquisição com o valor do mercado do património que estamos a adquirir. Um grande exemplo é: estou a adquirir um restaurante, mas um restaurante já tem lá tudo. Tem as máquinas, tem as mesas, tem as cadeiras, tem a clientela, tem o espaço. Vai mudar de dono apenas. Vai mudar de dono. Mas vou manter o mesmo negócio. Então, eu se estou a manter o mesmo negócio, eu tenho que saber qual é o valor do mercado, qual é o justo valor daquele património, os ativos menos os passivos, e tenho que saber quanto é que o dono está disposto a vender-me. Se eu, por exemplo, se aquilo tem um valor de mercado de $100.000, por exemplo, e eu consigo comprar aquele negócio por $80.000, essa diferença de $80.000 para $100.000, esses 20.000, vai ser o meu goodwill, vai ser o meu trespasse. E esse trespasse pode ser amortizado até o máximo de 5 anos, conforme as regras do PGC. Bem, no fundo é isso, não é? Já está tudo dito sobre essa conta. No fundo é só para refletir o desgaste dos nossos meios fixos, porque nas nossas contas nós temos que refletir os nossos imobilizados pelo valor líquido, que é o valor bruto menos amortizações, e não pelo valor bruto. Muito obrigado, Ricardo. Décio, deu-nos um sinal que quer acrescentar. Por favor, avance. Quer acrescentar mais alguma coisa? Sim. Queria aproveitar aqui para referir aquilo que o colega Ricardo falou, um exemplo excelente da Catoca relativamente às depreciações dos equipamentos. Uma coisa é a depreciação fiscal de acordo com o decreto presidencial e outra coisa é a depreciação real, ou aquilo que a gestão, de acordo com análises técnicas, define para o uso que é dado aos equipamentos. Nós temos diferentes formas de amortização. Pode ser por cotas degressivas, ou por cotas regressivas, ou por cotas constantes. De acordo com o exemplo que o colega estava a dar, esse uso das viaturas ou dos equipamentos tem um uso enorme. Logo, nós podemos estar a ter um desgaste dos equipamentos muito superior àquilo que a taxa nos permite reconhecer no ano. Então, aí o contabilista, nesse tipo de atividades, tem que ter um controlo do mapa de imobilizados, mas bastante extensivo, para que consiga quase que de forma automática aferir qual é a amortização anual de acordo com a taxa e qual é a amortização anual de acordo com o real desgaste do equipamento ou da viatura, para que assim o excedente que esteja a ser amortizado contabilisticamente no ano possa ser sim acrescido à matéria coletável. Por outro lado, gostaria de referir aqui a questão dos imobilizados de reduzido valor. De acordo com a lei, os imobilizados com um valor até 30.000 kwanzas, valor unitário, não é o total da fatura, não. É o valor unitário, até 30.000 kwanzas, podem ser amortizados na sua totalidade no ano de faturação ou no ano de entrada em funcionamento. Há que ter atenção a isto, porquê? Porque não quer dizer que tudo o que é adquirido possa ser considerado como de reduzido valor. Não. Há que ver a natureza do bem. Um bem corpóreo, cuja vida útil se espera seja superior a um ano, então reúne as características para ser reconhecido como imobilizado. Mas se o seu valor unitário for inferior a 30.000 kwanzas, pode ser então totalmente amortizado a 100% no mesmo ano. Há que ter atenção a uma coisa. Eu já tive situações, eu já vi contabilidades, em que os colegas, pelo facto do valor ser inferior a 30.000 kwanzas, não imobilizaram. Simplesmente levaram-se lá, por exemplo, a material de escritório. Imaginamos um monitor de um computador, por ter um valor inferior a 30.000 kwanzas, é para levar aquilo a material de escritório, em vez de imobilizarem aquilo. Há que ter muita atenção, porque, apesar do valor ser diminuto, nós temos que cumprir com as regras e com os procedimentos contabilísticos.
Aquilo respeita os critérios para ser imobilizado. Logo deve ser imobilizado. E, para a gestão, eu enquanto gestor, por exemplo, se eu quiser saber o meu parque informático, eu tenho que ter um mapa de imobilizar que tenha lá detalhado todo o meu parque informático. E não ter que ir analisar, por exemplo, a conta 75 de material de escritório para tentar expurgar aquilo que é equipamento informático cujo valor foi inferior a 30 mil kwanzas unitário e que o contabilista, por exemplo, registrou na conta 75 em material de escritório em vez de ser em imobilizado. Há que ter bastante atenção a isso. Muito bem, Décio, muito obrigado. Ricardo, queria dar uma chega, não é? Sim, só para finalizar, há que ter aqui atenção quando estamos a falar de imobilizados de investimentos financeiros. Falámos no programa passado, em outros programas, que quando a empresa tem um edifício para usufruir para si própria, mas para colocar a renda a terceiros, é considerado um investimento financeiro. Esses investimentos financeiros, a depreciação desses imobilizados não pode ser essa conta 73. Tem que ser uma conta de custos financeiros, que é a conta 76.4. Ter atenção a esse aspecto, porque o contabilista, né, às vezes pode pensar que a 73 é para tudo que é depreciação, mas não. Estamos a falar de investimentos, temos que ter esse cuidado. Depois, em termos de controle interno, sabemos que temos que ter um mapa. O contabilista tem que elaborar um mapa do imobilizado, onde tem todo o seu imobilizado, onde vem o histórico, a data de aquisição, o valor da aquisição, a data de entrada em funcionamento, as amortizações do exercício, as amortizações acumuladas e o valor líquido do imobilizado. Este mapa tem que ser reconciliado com o balancete. Também aconselhamos cadastrar os imobilizados numa aplicação informática. Hoje em dia os softwares de contabilidade já permitem fazer isso, criar os cadastros num programa informático, tirar fotografias, colocar todas as informações sobre os bens, para que seja muito mais fácil o controle dos nossos ativos. Também o trabalho de fecho de contas é mais fácil, até porque estes programas permitem depreciar mensalmente. Eles integram a depreciação da contabilidade, isso fazendo reduzir assim o trabalho manual. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Décio. Caro ouvinte, se agora sintonizou, está a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. O nosso tema hoje é o fecho de contas sobre o exercício de 2022 com os contabilistas e membros do ZPCA, Décio Fernandes e Ricardo Fernandes. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. A nova geração deve trabalhar muito, deve estudar muito, deve ler muito, deve procurar a dificuldade, não fugir à dificuldade. Quando há uma dificuldade, você deve procurar como dominar aquela dificuldade. A nova geração deve procurar muito, ter muitos livros para poder dominar a contabilidade. Quando você domina a contabilidade e não ter medo nem vergonha de perguntar ao vizinho, não deve ter medo. O medo que nos atrasa muito. Pergunta ao vizinho, pergunta ao colega. Não quer dizer, por exemplo, se eu perguntar ao meu colega que não estou a entender bem isso, ele vai dizer que o Capela não conhece a contabilidade. Não. A humildade é muito importante na aprendizagem. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. O programa sobre o fecho de contas. Como sabe, a esta altura do ano, os contabilistas estão super atarefados com o processo de fecho de contas. E nós trazemos aqui este tema para ajudar a esclarecer dúvidas, para ajudar a criar common ground e estabelecer naturalmente um ponto de partida e troca de experiências entre profissionais neste momento muito importante. Claro, aproveitando também passar algumas informações aos empresários que também participam deste processo. Os nossos convidados para este período são os contabilistas e membros do CPCA Ricardo Fernandes e Décio Fernandes. Já falamos da conta 73, a conta 74 no nosso plano de contas não existe. Vamos efetivamente para a conta
que existe após a 74 do nosso Plano Geral de Contabilidade, que é a 75, que é um mundo. A conta 75 é a conta das mais usadas pela maioria dos contabilistas, principalmente os júniores, onde há mais sentido chamar a atenção dos colegas e dos empresários. Bom, antes de mais explicar o que é a conta 75, a conta 75 diz respeito a outros custos e perdas operacionais. Aqui são registradas todas as despesas com aquisições de bens de consumo corrente e ou serviços prestados por terceiros. Esta conta está subdividida, e agora vou referir à subconta que o Joel referiu, 751, subcontratos, muito utilizado para fazer-se aqui o registro dos contratos de construção, neste caso as empreitadas, etc. Aqui, o que posso dizer é que são registadas todas as despesas com trabalhos necessários ao processo produtivo da entidade, relativamente aos quais se obteve a cooperação de outras empresas submetidos aos compromissos formalizados ou simples acordos. Por exemplo, subempreitados ou subcontratações. Agora, caso os trabalhos subcontratados não estejam ligados ao processo produtivo, aí registra-se na conta 75233, que são os trabalhos executados no exterior. Já vamos mais adiante falar disto. A conta 75 pode ser ainda subdividida pela 752, fornecimentos e serviços de terceiros, que iremos debruçar também mais adiante. Pode ser subdividida pela 753, impostos, 754, despesas confidenciais, 755, cotizações e 756, ofertas e amostra de existência. De seguida vamos então aqui debruçar-nos sobre, por exemplo, a conta 752, fornecimentos e serviços de terceiros, que é uma conta que tem subdivisões bastante, e vamos tentar passar para cada uma delas, tentando dar exemplos das implicações fiscais para que possamos assambarcar todo o tipo de dúvidas que os nossos colegas ou o empresariado em si possa vir a ter. A 752, fornecimentos e serviços terceiros, esta conta destina-se ao registro de todos os custos pagos ou a pagar a terceiros referentes a fornecimentos efetuados ou serviços prestados. É uma conta de custos, debita-se, tem a sua natureza devedora. De seguida, vamos passar então a debruçar-nos para cada uma das subcontas da 752. Temos, por exemplo, a subdivisão na 75211, água. Aqui são registrados os custos suportados com a água consumida em toda a empresa e exemplos disso são as faturas da EPAL ou compras de águas através de cisterna na inexistência de água corrente da rede. A 75212, eletricidade. Aqui não existe grande sombra de dúvidas para o que é. Há que ter alguma atenção para as situações de quando essa energia é, por exemplo, fornecido através de geradores. Dá-se o mesmo tratamento. O que é que acontece? Numa determinada zona não existe, por exemplo, postos de eletricidade ainda ou similar. E existe uma outra entidade que dispõe de geradores industriais e que pode vender a energia a essa empresa em causa. Então, pode ser uma alternativa, mas tudo trata-se de fornecimento de eletricidade. Temos a conta 75213, combustíveis e outros fluidos. Registra-se todos os custos suportados com todas as formas de combustíveis, líquidos, sólidos, gasosos, e aqui os mais famosos, gasóleo, gasolina, gás, carvão, por exemplo. Aqui queria apenas salientar que, caso esse tipo de produtos sejam armazenáveis, poderão ser registados na conta 21 compras. Ou seja, é efetuado o estoque do combustível. Esse maior controle do consumo. E o consumo só é reconhecido posteriormente aqui na 213, quando da saída do consumo dos combustíveis em causa. Este ênfase aqui de ser registrado na conta 21 é exclusivamente se ter um maior controle. Seguida, temos a conta 75214, material de conservação e reparação. Destina-se ao registro dos bens adquiridos para a manutenção dos elementos do ativo imobilizado e que não provoquem aumento da sua vida útil. Por exemplo, manutenção das viaturas, compra das peças. Temos também, por exemplo, manutenção de ar-condicionado. São essas as situações exemplificativas que poderemos ter. O ênfase que é dado aqui, desde que não aumentem a vida útil do imobilizado. O exemplo que eu dei da viatura. Uma viatura pode ser feita uma grande reparação ou uma grande reparação no motor que vai aumentar a vida útil da viatura. Aí já não deverá ser registado nesta conta material de conservação e reparação, mas sim ser registado ou ser
atualizado a amortização daquela viatura. Porquê? Aqui a vida útil do bem aumentou. Temos a conta 75216, ferramentas e utensílios de desgaste rápido. A própria palavra diz, são aquisições de bens desta natureza, de desgaste rápido, cuja vida útil não exceda em condições normais de utilização um período de 1 ano. Caso exceda, esses bens devem ser registrados na conta de imobilizados, em ferramentas, independentemente do seu valor. Um exemplo de ferramentas e utensílios de desgaste rápido podem ser as lâmpadas para iluminação, cópias de chaves, etc, etc. De seguida temos a conta 75217, material de escritório, destina-se a registro de todos os custos referentes à aquisição de material de escritório, como por exemplo papel para impressora, canetas, borrachas, tinteiros e por aí além. Temos a conta 75218, livros e documentação técnica. Esta conta destina-se ao registro de todos os custos suportados para aquisição de livros técnicos e documentação técnica, desde que relacionados com atividade, de forma direta ou indireta. Nós, por exemplo, as empresas de consultoria, nós compramos com regularidade livros, manuais que saiam, podemos registrar isso, livros de documentação técnica. Existem formulários impressos, podem ser aqui registrados. Um exemplo destes formulários, temos o nosso antigo DLI, que nós preenchíamos, aquele formulário azul, que comprávamos na imprensa nacional e preenchíamos os impostos manualmente. Isso já não existe, graças a Deus. Mas é um exemplo. Na indústria automóvel, existem os manuais de instrução, os manuais da viatura, e podem ser aqui também registradas as situações de licenças. Há quem crie uma outra conta própria para o registro de licença de atualização de software, depende do julgamento de cada contabilista. Temos ainda a conta 75219, outros fornecimentos, e destina-se ao registro de bens adquiridos, mas que não se enquadram nas restantes rúbricas previstas anteriormente. Muito bem, obrigado Décio por estes esclarecimentos. Esta é a conta das mais usadas no TGC pela maioria dos contabilistas, onde há a maior parte das dúvidas, e aqui vamos dedicar-lhe o tempo necessário para esclarecer todas as dúvidas. Décio falou da 75220 e o Ricardo vai falar da 75221 em diante. Por favor. Muito bem. Em relação à conta 75, eu lembro sempre de um professor de finanças que eu tive, que ele dizia assim: o contabilista sabe o custo de tudo, mas não sabe o valor de nada. Há uma tendência de nós usarmos e abusarmos da conta de custos. Só para reforçar aquilo que o meu colega disse há bocado, os custos fazem parte da atividade da empresa. É importante que o contabilista saiba realmente o que é custo, de facto. Tem que ter a noção de que custo é algo que é consumido, é uma perda total, não é um gasto que é recuperável, não. É uma perda total. Então, temos que ter muita responsabilidade quando estamos a usar essas contas, porque elas têm impacto no resultado das empresas. Então temos que ter a certeza que estamos perante um consumo efetivo. Em relação aqui a 75.2, nós repararmos, ela está dividida. Temos a 75.2.11 até 75.2.19 e depois nós temos a 75.2.20 até 75.2.39. Isto para quê? Por causa do fisco. A fiscalidade não nos larga. A partir da 75.2.0 para frente, nós temos serviços. E estes serviços nós temos que ter atenção à questão fiscal. A 75.2.11 até 75.2.19 são fornecimentos. E estes fornecimentos, somos a reparar, muitas das vezes não têm muito impacto fiscal, porque não são serviços prestados. Vamos começar por falar da 75.2.2.0. 75.2.2.0 são serviços de comunicação. São serviços que a empresa utiliza normalmente, pode ser via serviços de internet, serviços de comunicação via móvel, tudo que é necessário para que a empresa consiga comunicar. Aqui os contabilistas normalmente criam muitas subcontas nessas contas de comunicação. Não aconselho fazer isso. Se nós temos uma empresa com várias secções ou com várias áreas de negócios, o que eu sugiro é criar vários centros de custos na contabilidade de gestão ou analítica, para que possamos saber quais são os custos de comunicação associados a cada secção. Não vale a pena criar 30 subcontas, porque é Unitel, porque é Movicel, porque é Fricel, porque é Zap. Às vezes, quando contas fica muito pesado. A seguir,
Rendas e alugueres. Isso são as nossas rendas, a empresa que tem custos com rendas e alugueres de espaços, né? Ou equipamentos. Os custos têm que estar aí associados. Os seguros são os seguros que a empresa contrata. Temos que ter atenção que aqui nos seguros temos que ter atenção ao princípio da especialização. Um dos grandes erros que os contabilistas cometem, principalmente os júniores, eles veem a pólice de seguros, veem a fatura de seguros, veem lá o valor, contabilizam todo o valor da pólice como custo, o que muitas vezes não é verdade. Temos que ver qual é o período que está a cobrir aquela pólice. Se, por exemplo, nós estamos a contabilizar um seguro em outubro, o seguro é anual, por exemplo, então apenas vai ser o custo do ano 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Os outros meses vamos ter que deferir para o próximo ano. Então tem que ter atenção aqui ao princípio da especialização. Deslocações e estadas são custos relacionados com as deslocações que a empresa vai ter na sua atividade, estadias em hotéis, os táxis. Há que ter aqui atenção para não confundir essas deslocações com as despesas de representação, que é logo a conta a seguir. As despesas de representação são despesas que normalmente são os quadros séniores das empresas, os diretores, os administradores, que muitas das vezes levam os clientes a almoçar, ou então estão a fazer um gasto específico para fechar o negócio, ou estão a fazer prospeção do mercado, uma atividade importante para a empresa. Então aí, desde que seja devidamente acordado com as finanças, com a administração, podemos contabilizar em despesas de representação. Também aqui o conselho que nós damos, não convém abusar dessas despesas na contabilidade. Não convém abusar, porque se a GT verificar valores muito elevados nesta rúbrica, vai querer pedir as faturas para ver o que é. Às vezes não é muito agradável. Conservação e reparação. Isto aqui está relacionado com a conta 75214, falamos há bocadinho, só que aqui é serviços. Não podemos confundir o fornecimento de material com serviços. Se nós levamos o nosso carro ao mecânico, a uma oficina, e a oficina nos passa a fatura, o valor do serviço, estamos a pagar pela reparação da viatura, tem que estar nesta conta. Nós não podemos misturar. Eu vejo muito na minha vida profissional, contabilistas misturam muito. Tudo que é manutenção, reparação, às vezes vão misturando as duas contas e fazem a separação. Mas atenção que a conta 75214 é com fornecimento de material. Vamos imaginar, eu vou comprar filtros, vou comprar amortecedores, suspensões, o que for, para uma viatura, por exemplo, mas a conta 75226 tem a ver com o serviço que eu paguei para a reparação. E atenção que aquele serviço está sempre um imposto associado. A retenção na fonte, a ser de imposto industrial. Há que ter cuidado para não misturar essas duas rubricas. Vigilância e segurança. Isto são custos de segurança, não é? E de vigilância, numa ótica de contratação de um serviço. Por exemplo, a empresa contrata uma empresa de segurança para assegurar as suas instalações. Então, os serviços de segurança vão para esta conta. Atenção que é um serviço apenas. Os homens não são meus, os guardas não pertencem ao quadro de pessoal da empresa. O pessoal são quadros da empresa que eu contratei. A minha responsabilidade é apenas garantir o pagamento do serviço e cabe à empresa de segurança tratar de todos os aspectos relacionados com a segurança. Limpeza e higiene conforto. Mais uma vez, estamos aqui a falar de um serviço, não é material de limpeza. Não, estamos a falar de um serviço de limpeza. Também aqui os contabilistas fazem muita confusão. Colocam nesta conta materiais de limpeza como detergentes, sabão, omo. Isso não é para esta conta. Esta conta é para serviços. Mais uma vez, se nós contratamos uma empresa, por exemplo, presta um serviço de limpeza, essa empresa vai nos emitir uma fatura para nós e nós temos que saber diferenciar o que é serviço de limpeza e o que é material. Mais uma vez, também está sujeito a imposto industrial, a retenção na fonte. Publicidade e propaganda. Isto são serviços de publicidade e propaganda. Aqui também existe uma grande confusão. Há tendência de colocar nesta conta material de publicidade e propaganda. São assuntos completamente distintos. Eu posso comprar brindes na empresa, posso mandar fazer um carimbo, por exemplo. Agora, isto são peças avulso, estou a comprar materiais. Agora, se eu contratar uma empresa para me fazer um serviço de publicidade, por exemplo, uma empresa para fazer um spot, eu posso fazer um anúncio na TV, com a duração de 3 minutos, 5 minutos, isto já é um serviço de publicidade. Mais uma vez, eu preciso ter aqui atenção, o que é serviço, o que é que não é serviço. A conta 75230 é a conta de contencioso e notariado. Isso tem a ver com despesas que nós temos com o serviço de notário, quando nós vamos, por exemplo, tratar de um documento, vamos conhecer um contrato, vamos tratar da certidão comercial. No fundo, são entidades públicas que nos prestam este tipo de serviços. Muito bem, muito obrigado, Ricardo. Décio, podemos continuar. Queria dar aqui alguns subsídios sobre algumas situações que o meu colega referiu. É assim, por exemplo, temos a conta de comunicações. Conforme o Ricardo disse, nós não vamos subdividir
a conta por cada tipo de telemóvel, internet, telefone fixo, etc. Porque senão teremos um plano de contas, digamos, extensivo. Mas isso depende da estrutura da empresa e da informação que a gestão precisa. Porque a empresa pode não ter capacidade para ter ainda a contabilidade analítica. E aí, então, se a gestão precisa ter esse detalhe para saber onde é que estão a ir os seus maiores custos com comunicações, então poderá ser criadas essas subcontas. Mas queria dar aqui alguns exemplos. Um exemplo que poderemos ter e que pode suscitar dúvidas ao contabilista aonde registrar é nas comunicações. As despesas de correio, envio de correio, é considerado também uma forma de comunicação. Nós estamos hoje na era da tecnologia, mas antigamente a forma primordial de comunicação era através de carta, de envio de documentos. Então, aqui podemos ter telefone, internet, correios, telegramas, telex, etc. Aqui convém-se criar as contas consoante o tipo, de forma a se ter um controle efetivo dos gastos. Passando à conta seguinte, rendas e aluguéis. Gostaria de salientar aqui algo que comete-se um erro crasso nestes registros ou até na definição. A conta diz rendas e aluguéis. Aqui deve ser subdividido em rendas e aluguéis. Porquê? Praticamente dizemos que tudo são aluguéis. Mas não é tudo aluguéis. Rendas são a locação de bens imóveis. Nós não podemos, vou alugar um escritório ou vou alugar uma casa. Não. Está errada a terminologia. A terminologia correta é renda, porque é um bem imóvel. Agora, o aluguer pressupõe equipamento móvel, ou seja, trata-se de uma locação operacional. É aconselhável aqui mesmo a subdivisão entre o que são rendas de terrenos e edifícios e dos alugueres e equipamentos. Pois o primeiro, ou seja, rendas de terrenos e edifícios, por exemplo, está sujeito ao imposto predial urbano. Enquanto que o aluguer, não. O aluguer está sujeito à retenção na fonte do imposto industrial. Por isso temos que ter atenção a essa situação. E também ter atenção à questão da especialização dos exercícios. Ou seja, a especialização e acréscimo. Porque às vezes podemos fazer um contrato de arrendamento ou de aluguer a meio do ano, mas um contrato anual. Então nós temos que especializar essas situações. As situações, por exemplo, de seguro, há que ter atenção, novamente, eu penso que no programa anterior fizemos referência que os seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais não devem ser registados aqui nesta conta 75222 seguros. Isso deve ser registado na conta 72, numa subconta própria de seguros de acidentes de trabalho. Nesta conta da 75222 seguros, podem ser exemplos de seguros de incêndios, furtos e roubos, seguro automóvel, etc. Ainda dentro dos seguros, eu gostaria de salientar o seguinte. Caros colegas, caros empresários, lembrem-se de que, de acordo com o critério de valorimetria das existências e do imobilizado, o seguro relativo a compras de bens armazenáveis e imobilizados deve ser adicionado ao preço de compra, logo contabilizado na aquisição da mesma. Ou seja, é a definição técnica do que é o custo de aquisição, que é o valor da fatura do bem, mais todas as despesas necessárias até o bem estar no armazém em condições de venda ao público ou em condições de funcionamento no processo produtivo na situação do imobilizado. Nas deslocações e estadias, era só dar aqui exemplos de que são custos brutais com alojamento e alimentação, bem como de transporte de pessoal, que tenha um caráter eventual. É aconselhável, por exemplo, a criação de subcontas para melhor controle dos gastos. Um exemplo, deslocações e estadas, transportes de pessoal, transportes de mercadoria e aqui podem ser os bilhetes de viagens, faturas de hotel, alimentação, de restaurantes, portagens, estacionamentos. Esses são os exemplos das deslocações e estadias. Dentro das despesas de representação, eu gostaria de fazer aqui uma referência. Algumas vezes, os contabilistas tendem a misturar o que é que são despesas de deslocações e estadias e o que é que são despesas de representação. O PGCA define que as despesas de representação são custos considerados de representação da empresa, nomeadamente suportados com recepção, refeição, viagens de negócios, passeios, espetáculos oferecidos no país ou no estrangeiro, a clientes ou fornecedores ou a quaisquer outras pessoas ou entidades. Vou dar um exemplo prático para melhor se entender o que é que são despesas de representação. Imaginemos que eu, enquanto empresa de consultoria, pretendo ir almoçar fora com o auditor externo
que veio às minhas instalações fazer um trabalho. Aqui não posso pôr aquela fatura do restaurante como despesas de deslocação e estadas. Porque as despesas de deslocação e estadas são despesas internas da empresa. Por exemplo, eu, enquanto dono da empresa, desloquei-me para a minha filial no Lobito e tive despesas de alimentação. Ok, são despesas de deslocação e estadas. Mas como eu incorri num custo de alimentação com um auditor, com uma entidade externa à empresa, então esta situação deve ser considerada como despesa de representação. Muito cuidado a terem com esta questão da despesa de representação. É muito observado pela AGT, porque há tendências a certos abusos e normalmente para melhor controle de o que são despesas de representação é costume que no documento se escreva quem foram as partes intervenientes no mesmo. Isto é um exemplo de controle interno. Para quê? Para se poder evidenciar a situação em causa. Sobre serviço de conservação e reparação, salientar aqui a questão da retenção na fonte. Por ser um serviço, a retenção na fonte sobre o serviço o exemplo que o colega Ricardo referiu, de manutenção de uma viatura, em que há o bem que foi implementado e a mão de obra. Nesta conta é o serviço de mão de obra que aqui deve ser registrado. Mas, caríssimos, lembrem-se da nuance da lei fiscal que diz que o valor de serviço até 20 mil kwanzas não se faz retenção na fonte. Mas a partir de 20.001 kwanzas já se faz retenção na fonte. E atenção, não vamos ser espertos e pôr na fatura várias linhas com mão de obra inferior a 20 mil kwanzas. Porquê? Não, é o total do serviço implícito naquela fatura. Ter muita atenção a essas situações. Vigilância e segurança, não há grande coisa a acrescentar. Limpeza, higiene e conforto. Aqui o meu colega fez muito bem referência aos serviços de limpeza, higiene e conforto e fez referência, por exemplo, às compras de detergente. Infelizmente, no PGCA, na parte dos fornecimentos, não existe uma conta para a colocação do material de limpeza, higiene e conforto. Mas existe apenas uma conta, que é esta, que diz limpeza, higiene e conforto. A minha sugestão é o seguinte. O PGCA tem estas contas criadas, mas não quer dizer que ela é fixa, estática. Não. Nós devemos adaptar as coisas, cumprindo certamente as regras do PGCA, mas nós podemos acrescentar subcontas. Então, na parte dos fornecimentos, eu posso criar uma subconta onde eu diga lá mesmo explicitamente material, limpeza, higiene e conforto. E ali eu ponho todos omos, detergente de louça, baldes, sacos de lixo, etc, etc. Agora, nesta conta aqui, 75228, posso até alterar o nome para serviços. Isso é quando eu subcontrato uma entidade externa para me prestar o serviço de limpeza. E aí, esse serviço está implícito até o uso dos detergentes deles próprios. Eles não me faturam o material e o serviço da mão de obra. Não. Eles faturam o valor da limpeza na sua totalidade. Sobre a questão da publicidade e propaganda. Aqui é uma situação um pouco caricata, porque aqui o colega fez referência aos serviços de subcontratação de serviços de publicidade. Contudo, de relembrar que também o PGCA não define quando nós compramos brindes publicitários para podermos colocar na conta de outros fornecimentos referentes a brindes publicitários. Eu, por exemplo, digo-vos que por experiência própria, o que eu faço é, nesta conta, por não estar aqui indicado especificamente que é exclusivamente para serviço, posso subdividir o que é que são os tais brindes publicitários e o que é que são efetivamente a subcontratação do subserviço, tal como o meu colega disse, de spot publicitário. E aqui temos que ter atenção à seguinte situação. Quando são as tais campanhas publicitárias em que o benefício que há de vir para a empresa possa ser em mais do que um exercício econômico. Nesta senda, aqui tem que ser diferido. O custo deve ser diferido por períodos seguintes, porque o benefício que há de vir para a empresa não será exclusivamente este ano, mas também por exercícios futuros. Então, há que ter aqui uma análise bem detalhada do que é o custo da publicidade e o tempo de benefício que haveremos de ter no futuro. Sobre a conta de contencioso e notariado, aqui não há muito mais a falar. São tipos de custos de tribunais, de cartórios notariais, conservatórios, de registro civil, comercial e predial. Basicamente, tudo que são homologações feitas por entidades próprias e credenciadas exclusivamente para esse tipo de coisas. São coisas que não é qualquer pessoa que chega e faz esse tipo de serviços. Muito obrigado, Décio.
Ricardo, por favor. A seguir temos a conta de comissões a intermediários. Esta conta é utilizada quando nós utilizamos terceiros para fazer algum trabalho a favor da empresa. Por exemplo, utilizamos um intermediário para obter um cliente, ou utilizamos um intermediário para nos ajudar em algum negócio específico. Então, nós aqui podemos registrar as comissões que nós pagamos a intermediários. Atenção para não fazer aqui confusão com aqueles intermediários ou aqueles comissionistas que fazem parte dos quadros da empresa, né? Se fazerem parte dos quadros da empresa, então tem que estar numa conta de custos não pessoal. Depois temos aqui assistência técnica, 75232. Temos uma subdivisão, assistência técnica estrangeira e assistência técnica nacional. Aqui estamos a falar de serviços muito específicos. Muito obrigado, Ricardo. Vamos a falar então sobre comissões a intermediários. Décio, vamos então à conta 75.2.32, assistência técnica, que tem duas subdivisões, assistência técnica estrangeira e assistência técnica nacional. Joel, o nosso PGCA, decreto 8201, nas suas definições, passa de 75321, comissões a intermediários, para 75233, trabalhos executados no exterior. Contudo, o plano de conta avulso que nós recebemos quando compramos os manuais tem essa conta de assistência técnica, 75232, assistência técnica, que está subdividida entre a assistência técnica estrangeira e a nacional. Como a palavra diz, é conta de assistência técnica, mas eu gostaria de dizer que nesta conta deverá ser registado os tipos de assistência técnica que não estejam inseridos na conta seguinte, que é 75233, trabalhos executados no exterior. E passo aqui a explicar o que é isso. A conta de trabalhos executados no exterior são os registros dos serviços técnicos prestados por outras entidades que a própria empresa não pode executar pelos seus meios, tais como serviços informáticos, serviços de contabilidade, revisores oficiais de contas, advogados, análises laboratoriais, trabalhos tipográficos, estudos e pareceres. Este é o exemplo de trabalhos executados no exterior. Atenção, quando aqui diz no exterior, não se pretende dizer que é no exterior do país. Não. É na parte externa da empresa. Ou seja, os serviços especializados. Okay? Os trabalhos especializados que a empresa não pode executar pelos seus próprios meios. Voltando ao anterior, a conta 75232, assistência técnica, que tem a subdivisão em estrangeira e nacionais. Aqui eu penso que poderemos ter mais situações de uso desta conta para as situações de assistência técnica estrangeira especializada, que a nível nacional ou interno à empresa nós não consigamos prestar esse serviço. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Décio. Um programa muitíssimo rico. Hoje ficamos algum tempo aqui na conta 75, que, como vocês próprios alertaram em off, é uma super conta. Tem várias subcontas e é a das mais utilizadas pelos contabilistas, pela maioria dos contabilistas, especialmente os júniores, e onde se cometem mais erros. Então é onde também estamos aqui a partilhar mais experiência, porque sabemos efetivamente que é onde há maior necessidade de troca de experiência. Obviamente, você que está a ouvir e tenha um comentário ou alguma coisa sobre o que estamos a dizer, não se esqueça que o Décio, o Ricardo, eu, estamos aqui abertos a qualquer suporte que você possa ter. E caso você queira também participar do Contas na Hora nas próximas edições, ou mesmo estar nos nossos grupos, ou da OCPCA, porque a OCPCA tem grupos do WhatsApp para os membros, onde já estão mais de 3 mil membros, onde trocam experiências diariamente. Alguém tem uma dúvida, coloca, os colegas vão ajudar. Temos também, para além destas trocas de experiências sobre trabalho, há toda a informação sobre a OCPCA, que para além de ir por newsletter e por e-mail, que é uma coisa que nós em Angola não estamos habituados a usar todos os dias, então usamos mais redes sociais, então também pelo WhatsApp você recebe, e se calhar por aí é mais rápido saber de uma coisa que está a acontecer ou vai acontecer, de um Quartas na Ordem, ou algo que vai de facto acontecer. Dito isto, vamos efetivamente dizer que querem participar ou qualquer comentário, pode mandar o nosso WhatsApp 925-612544, 925-612544 é o número do WhatsApp do Departamento de Comunicação da OCPCA. Décio e Ricardo, muito obrigado por estarem connosco nessa edição. Esperamos contar convosco na próxima. E, caros ouvintes, obrigado por estarem do outro lado. Décio e Ricardo, um forte abraço. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora.
Assim, caro ouvinte, obrigado por estar do outro lado. João Costa, António Santos, esperem-se quando comecem a regressarem, se Deus quiser, na próxima semana, como quem diz, na próxima quarta-feira, dia 26 de abril de 2023, a última edição do mês. Um abraço, até lá. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.